Direto do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. E o trecho que nós vamos comentar hoje vai de Gênesis, capítulo 46, versículo 31, e seguiremos até Gênesis, capítulo 47, versículo 12. Então, Jacó saiu lá de Canaã com todos os seus familiares, todos os seus rebanhos, em direção ao Egito. Lá ele se encontrou com José, filho que ele não via há mais de 20 anos. Eles se emocionaram, choraram juntos, se abraçaram. Após então matar um pouco da saudade do seu pai, José se volta até os seus irmãos e diz o seguinte: olha, vocês não podem simplesmente agora chegar no Egito e habitar a região de Gósen. Antes disso tem uma formalidade, a gente tem que conversar com o faraó para ele dar uma permissão definitiva para que vocês possam então morar na região de Gósen. O faraó vai fazer algumas perguntas para vocês e quando ele perguntar qual é o ofício de vocês, com o que vocês trabalham, respondam ao faraó que vocês criam gado, que vocês são criadores de gado e não digam nada sobre serem pastores de rebanhos, porque aqui no Egito eles têm preconceito quanto a pastores, né? Isso nós já falamos anteriormente, acontecia que não houvesse pastoreio de rebanhos, mas quem fazia eram as classes sociais mais baixas, as classes sociais inferiores, tá? Já as pessoas da alta sociedade acabavam cuidando mais da agricultura, tá? E tá aí também um dos motivos pelos quais eles tinham certo preconceito em relação aos pastores, tá bom? Daí digo que vocês são criadores de gado desde pequeno, assim como os seus ancestrais, e dando essa resposta, o faraó vai permitir que vocês habitem, né, a região de Gósen, tá? E se vocês estão assistindo o vídeo até aqui, isso significa que vocês estão gostando, então já aproveita, deixa o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. O José, então, ele escolhe 5 de seus irmãos, mais o seu pai, para representar a sua família. Infelizmente, a Bíblia não cita quais foram esses irmãos que José escolheu, mas a gente sabe que ele era uma pessoa bastante inteligente, articulada, ele também tinha habilidade em administração, ele era um ótimo administrador, ele também era um bom diplomata, então para ele fazer essa escolha não deve ter sido muito difícil, tá? Então, os 5 irmãos de José se apresentam para o faraó e este, então, pergunta a eles: qual é o ofício de vocês, com o que vocês trabalham? Isso porque era importante o faraó fazer essa pergunta, porque não poderia simplesmente um estrangeiro chegar ali no Egito, aproveitar das riquezas da região e não contribuir em nada. Então, para que os filhos de Jacó, para que os irmãos de José pudessem habitar aquela região, eles precisavam também contribuir com o estado do Egito e não simplesmente viverem como parasitas, sugando toda a riqueza. E os irmãos de José, contrariando a sua orientação, dizem: não, nós somos pastores de ovelhas, nós também criamos gado, assim, desde criança nós fomos criados assim, então isso é um ofício fácil para a gente, bem como os nossos antepassados que já trabalhavam com isso, tá? Nós viemos lá de Canaã porque a fome era intensa e ainda haverá muitos anos de recessão, então não havia mais pastagens para os nossos rebanhos em nossa terra. Então, por favor, faraó, permita que nós vivamos aqui no Egito, permita que a gente habite a região de Gósen para que a gente possa continuar vivendo, para que a gente possa se sustentar.
E dito isso, os irmãos de José se retiram da presença do faraó e então entra o patriarca da família, entra Jacó e se encontra com o faraó. E a primeira coisa que ele faz é abençoá-lo. E isso tem um significado muito importante, porque o faraó, ele era pagão, ele não acreditava no mesmo Deus de Abraão, não acreditava no mesmo Deus de Jacó. Ele era idólatra, né? Ele era politeísta, acreditava em vários deuses. Porém, Jacó, ao abençoá-lo, reconhece e percebe que o faraó estava ali desempenhando, mesmo sem ter consciência, ele estava desempenhando um papel no ato de Deus, né? Ele estava representando um papel nos desígnios de Deus, ajudando Israel, né? Ajudando ao povo de Israel conseguir sobreviver e se multiplicar, e reconhecendo que Deus estava usando o faraó, e eu digo usando no bom sentido, Jacó então resolve abençoá-lo. O faraó então pergunta a Jacó: quantos anos o senhor tem? E Jacó responde: eu tenho 130 anos de peregrinação, e foram poucos e difíceis esses 130 anos em relação comparado com os meus antepassados, tá? Esse trecho traz um pouco de estranheza por dois motivos. A primeira coisa é que Jacó diz que ele tem 130 anos para logo em seguida referir que ele viveu pouco, né? E foram poucos e difíceis esses 130 anos. Talvez um leitor, né, mais atento ao ler essa passagem diga: nossa, mas ele viveu 130 anos e está achando pouco. É que ele estava comparando a sua idade à dos seus antepassados. Então, por exemplo, o seu avô Abraão viveu 175 anos. Já o seu pai Isaac viveu 180 anos. E ele estava só, né, entre aspas, só com 130 anos. Então ele estava querendo dizer que em relação aos seus antepassados, ele viveu até o momento muito pouco. Além disso, outra coisa que acaba trazendo um pouco de estranhamento é a pergunta do faraó, né? O faraó acaba de conhecer Jacó e já lhe pergunta qual é a sua idade, né? Quem em uma situação acaba de conhecer uma pessoa e já vai logo perguntando qual é a sua idade, ainda mais em se tratando de uma situação um pouco mais formal, como era o caso dessa passagem. Essa pergunta causa um certo estranhamento e parece a princípio uma pergunta até indiscreta, mas nós vamos ver que na verdade ela não é. O limite de idade para os egípcios era de 120 anos. Então, o faraó, sendo egípcio, muito provavelmente ele não tinha visto ninguém atingir a idade de 130 anos. Então, quando ele vê o Jacó entrando, né, ele vê aquela pessoa idosa, ele, né, vendo que ninguém conseguia atingir aquela idade, ele fica espantado com aquilo, ele fica admirado. Então, a princípio, a pergunta dele parece um pouco indiscreta, mas na verdade era uma admiração que o faraó estava tendo assim que ele presenciou Jacó. Na verdade, ele estava, como se ele quisesse perguntar, né, quão experiente o Senhor é, quão sábio o Senhor é. Então, ao ver aquela pessoa, aquela figura bastante idosa, né, que passou por poucas e boas ao longo desses 130 anos, o faraó reconheceu ali um grande respeito, né? Ele viu ali grande respeito, uma grande sapiência naquele homem, ele ficou admirado. O Jacó então respondeu a pergunta, né, do faraó, como nós vimos, e ele então novamente abençoa ao faraó, e ele então se retira. Após Jacó se retirar, o faraó se volta para José e diz o seguinte: olha, os seus familiares vieram lá de longe, passando fome, em dificuldades,
permita, José, que eles se estabeleçam, eles estão autorizados, né, a morar na melhor terra do Egito, também conhecida como terra de Ramsés ou região de Gozen, tá? Permita que eles vivam aqui no nosso território. E ainda o faraó disse o seguinte para José: se entre os seus irmãos, se você encontrar algum que seja competente o suficiente para cuidar dos meus gados, você pode deixar até os meus gados ao cuidado deles. Então, apesar dos irmãos de José não terem seguido à risca as orientações que ele passou, eles causaram uma boa impressão ao faraó, tanto que o faraó permitiu que eles vivessem no Egito, como também permitiu que eles cuidassem, né, do próprio rebanho do faraó, né, do seu próprio rebanho. Então isso mostra uma consideração bastante grande, tá? E assim José conseguiu, né, estabelecer os seus familiares na região do Egito, salvando todos eles daquele período de fome, tá? Ao todo foram lá 70 descendentes de Jacó para o Egito. Porém, se a gente somar as noras de Jacó, se a gente somar as esposas de Jacó, se nós somarmos ainda todos os seus escravos, a tribo toda de Jacó consistia em aproximadamente 200 pessoas. 70 eram os seus descendentes homens, né? Seus descendentes, os seus varões, né? Com exceção da Diná. Porém, se você for somar todo mundo, noras, esposas, escravos, toda a tribo de Jacó acabava atingindo um número de aproximadamente 200 pessoas, segundo as estimativas, né, de alguns estudiosos da Bíblia, tá bom? E hoje nós vamos ficando por aqui. Infelizmente, eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos, e a gente se vê no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia.